Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês e meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Marinho da Tópico Seu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço. Você que me acompanha de longa data, muito obrigado. Estamos meio gripados ainda, tá meio ruim, tá? Parece que eu levei uma pancada, fui socado. Tá ruim mesmo, né? Enfim, mas vamos que vamos. A gente vai continuar aqui nessa questão aqui. Obrigado a você que acompanha nosso trabalho aí. Hoje, dia 14 de agosto de 2023, no meu relógio são exatamente 19 horas e 20 minutos em ponto. Eu falo ao vivo em definitivo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas. Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão pro meu amado filhão, conversamos ontem. Amo meu filho de paixão, obrigado filho, você é meu presente, cara, não preciso de presente nenhum. Tá certo? Você é meu presente, cara. Todo dia o papai olha por você, todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Meu Deus. Há mais de 20 anos que eu faço isso, hein? Madre Elisa de Deus. É isso aí, você é nosso presente. Obrigado por estar cuidando bem da sua mãe. O papai tá orgulhoso disso, viu? Obrigado mesmo. É isso mesmo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos aqui falar um pouco sobre uma questão que nós temos aqui no nosso canal, dar conteúdo de qualidade para você. Não sei se estamos conseguindo, mas nós estamos tentando. E uma questão que surge, uma pessoa me pergunta, né? Eu estou sempre falando sobre legislação educacional. Por tabela, eu gosto do assunto direito. E tem uma palavra no meio jurídico que é meandros. Meandros da justiça. Quais são os meandros da justiça? O que é isso aí, João? O que é os meandros da justiça? Então eu vou falar numa linguagem, meu amigo e minha amiga, para que você possa compreender a questão. Um advogado, uma pessoa do direito, ele deve conhecer os meandros da justiça. Os meandros, que significa? Essa palavra significa, sabe o rio? O rio é retinho, o rio ele faz curva, ou ele tem uma sinuosidade. Essas curvas acentuadas do rio são os meandros. Mas ele vai chegar mesmo com as curvas desse percurso, ele vai chegar no final. Então, meandro significa os caminhos percorridos pela justiça. E se o advogado, é uma das obrigações sine qua non do advogado, conhecer os meandros da justiça para ajudar o seu cliente. Senão, se ele não conhece os meandros da justiça, o que acontece? O processo que começa com a petição inicial, você tem um local correto, a forma correta de fazer isso, você tem que usar toda essa questão para que você consiga, né, chegar nesses objetivos, tá certo? Por exemplo, você tem a petição inicial, depois você tem a defesa, você tem a audiência inicial, você tem a perícia, então, quando você assiste Investigação Discovery, não sei se vocês já, eu gosto muito, isso aqui, essa prova aqui é substancial, não é circunstancial, não vai servir pra gente. Então, os meandros da justiça, os caminhos da justiça, o advogado, ele tem por obrigação conhecer os meandros da justiça. E você, professor, você, professora, você, aluno da graduação, dos cursos de licenciatura, você deve conhecer os meandros da educação, né? Então, o que acontece? Thank you very much. Então, o que significa isso? Você vai fazer um concurso. Qual que é os meandros? Quais são os caminhos do concurso? Você deve conhecer para você não ser prejudicado. Então, se você viu um edital que tem alguma coisa errada, o que você tem que fazer? Você tem que contestar o edital. Você sabe os meandros daquilo. Então, eu sempre falo nos meus vídeos, nós temos que deixarmos de ser inocentes, cara. O mundão tá aí, desse jeito que tá. Você pode pintar de cor de rosa, mas ele tá azul, tá vermelho, mas não tá cor de rosa o negócio. Então, por exemplo, uma vez eu estava lá indo para São Paulo, sabadão, fazer um curso na Universidade 9 de Julho, Uninove, né? Lá na Barra Funda. Peguei o ônibus de Campinas para lá, desci ali no antigo Play Center, né? Na Barra Funda ali, naquela ponte da Bandeira, acho, se não me engano. Aí, tava com a camisa da Ponte Preta,
A ponte preta é branca e preto, tá certo? E no trajeto eu vi de longe que tinha a mancha verde ali. Tá certo? O que eu fiz? Eu dei a volta pro outro lado, perdi meia hora do caminho para não passar em frente. Por quê? Meu irmão, até explicar que focinho e um pouco não é tomada já era, um abraço. Porque o mundo real é isso. Então o advogado ele tem que lidar com o mundo real. Então, a nossa justiça, ela tá desse jeito aí. E o advogado tem que saber os caminhos da justiça. Conhecer a mente do juiz. Ah, foi sorteado aqui, caiu nesse fórum aqui, o juiz é esse. Como que a gente vai proceder aqui? Então, você tem que conhecer, tem que estar sempre acompanhando o processo. Tá certo? E o seu cliente, né? Você tem que falar para ele, ó, o número do processo é esse, você tem que acompanhar o processo também, porque eu tenho muitos outros clientes e você, qualquer coisa que chegue nova aqui, qualquer novidade, você entra em contato com a gente, entende? Então, conhecendo os meandros da justiça, você, meu amigo, minha amiga, que está no direito aí, você vai garantir ao seu cliente um bom atendimento. A justiça começa com o advogado. O direito ali começa com o advogado. Ele é o fronte ali do cidadão comum perante o Estado, que muitas vezes é o opressor. Então, por exemplo, você vê, por exemplo, que o seu cliente brigou com o vizinho e o vizinho processou o seu cliente. Aí, quando você chega lá no local ali, você vê que o juiz que vai julgar o caso do seu cliente é a vítima. Dá para aceitar isso no processo? Não. Isso está acontecendo no Brasil? Olha, em certas esferas do judiciário, possa ser que sim, possa ser que não sei, mas a real é isso que está acontecendo. Então você tem que conhecer esses meandros aí, né? E a palavra malandro, né, por incrível que pareça, tem uma resvala aí. Você tem que entender esses caminhos, para não ser um bocó de mola. Está compreendendo a questão? E você da educação, você tem que conhecer a realidade da sala de aula, os caminhos que você vai falar, porque o pessoal vende para você, pinta para você uma coisa muito bonita, e não é bem verdade isso. Vai ter dificuldade, vai ter ranger de dentes, vai ter vezes que você vai chorar, vai ter vezes que você não vai conseguir pagar o seu aluguel, porque você está começando a carreira. É complicado, é a realidade do dia a dia. Então, eu sempre tento passar essa questão para você. Então, meu amigo e minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. O direito é isso, nós temos que ter ciência do direito e o bastião ali, né, da defesa do cidadão comum perante o Estado, que muitas vezes é o opressor, é o advogado. Tá certo? E entre o advogado e o juiz não tem diferença, não tem aqui, não, tá todo mundo no mesmo nível, filho. Aqui eu vou defender meu cliente, você vai fazer o seu papel, eu vou fazer o meu. Tá certo? Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês aí sobre essa questão dos meandros aí, você que é advogado, você tem que ter um corpo de pessoas que vai captar, né? Ter a capilaridade, né? A capilaridade é o quê? Quando uma água encosta numa parede, né? Quando você joga água na raiz de uma planta, o que a água faz? A água vai seguir um caminho, ela vai subir pela planta e vai alimentar de água toda a planta. Isso é capilaridade. Então, onde a água ela tem uma questão, meu irmão, encostou em algo, ela vai subir. Por isso que dá